Certo dia, fiquei impressionado com algo que aconteceu no Zango. Havia um senhor que conduzia descontrolado. E nesta condução resultou no atropelamento de um motoqueiro, o vulgo Cupapata. E o senhor, naquele pânico, tentou fugir. Mas os motoqueiros perseguiram aquele senhor, o encurralaram de tal forma que não tinha outra saída senão parar, porque poderia surgir o pior. Aí pararam o senhor quase a ser apedrejado. A polícia interviu e o senhor foi levado à unidade policial. O que eu fiquei impressionado é a união dos motoqueiros ao perseguir aquele senhor que havia, na verdade, havia ferido o seu colega. E quando você pergunta para um motoqueiro o que é que te fez ter essa coragem, essa energia, para você perseguir um automobilista que estava em fuga, sob pena, se calhar, de ser também atropelado, ou pancar com um outro objeto, ou cair. Mas você não olhou para essas dificuldades, você perseguiu o motorista e com seus colegas conseguiram encurralá-lo até o fim. Disse que não, ele é nosso companheiro de luta, de batalha, e não poderíamos deixá-lo abandonado. Nós nos identificamos com a sua causa, porque amanhã poderá ser eu a precisar desta ajuda. Não é interessante essa conclusão dos motoqueiros? É interessante, não é? Mas é isso exatamente que acontece muitas das vezes. Vamos contar mais uma parábola nessa série, as parábolas de Jesus, mas hoje vamos falar sobre o tema: quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Esta parábola nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e eu vou ler no verso 36. No verso 36, diz assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Na verdade, trata-se de uma parábola que começa no verso 25, em que Jesus estava pregando na igreja. E no meio do sermão, naquele momento em que as pessoas deveriam estar a fazer pergunta, levantou-se um doutor da lei e perguntou para Jesus, dizendo: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, fixa bem essa pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo, como o texto diz que ele fez essa pergunta para tentar Jesus, para provar Jesus, e você deve saber o porquê que ele queria fazer Jesus cair numa vergonha, não é? No meio do público. Ele era o doutor da lei, e um doutor da lei passou em todas as fases da formação de um fariseu. Primeiro como um talmudim, aquele que segue o mestre a 10, às vezes até 5 metros, para imitar tudo que o mestre faz, até aos 12 anos. Se o pai tivesse mais recurso, pagava mais 6 anos, para então ele se tornar mestre. E depois pagava mais outros 6 para se tornar doutor da lei, para estudar a Torá na sua mais profunda análise. Então, um doutor da lei se sentia que é o cara que conhece toda a matéria ligada às Escrituras. Ele estando na igreja, sabendo que deveria ser ele lhe dando a ocasião para falar para o público, e vendo que é o filho daquele que eles chamam carpinteiro, que estava a pregar, que estava a tomar a palavra, ele achou-se intimidado. Como é possível que eu que passei na escola, eu que sou o, entre aspas, PhD nas Escrituras, sou colocado no banco dos ouvintes? E esse carpinteiro que nem sequer passou em nenhuma escola teológica é que está aí em frente a falar. Então, para envergonhar Jesus, ele colocou essa pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O texto não deixa sombras de dúvida, porque diz que para colocar Jesus à prova, ele perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna?
O que eu faço. Vê o verbo, o que eu faço para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse, tu não conheces a lei? O que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Aí Jesus, então, lhe coloca a questão. Amarás a teus deuses de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Ele amar a Deus, para ele não constituiu nenhuma dúvida. Não tinha dúvida nenhuma em amar a Deus de todo o coração, de toda a entrega, enfim, mas a dúvida dele, onde queria talvez encurralar Jesus, era quem seria esse próximo? Porque ele falou o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que ele coloca, quem é o meu próximo para que eu possa amar assim? Se calhar queria que Jesus fizesse distinção, se era o meu próximo era os judeus, se meu próximo era o grego, se meu próximo era o romano, que estava a nos colonizar, que estava no império, ou se meu próximo era o samaritano, que já nem vivia completamente os princípios de Deus. Eram os chamados, talvez, apóstatas. Quem era o próximo do doutor da lei? Então Jesus contou essa parábola. No verso 30 diz que diante do que Jesus lhes respondeu assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de o roubarem, tudo o espancaram e fugiram, abandonando-o quase morto. Verso 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou por outro lado, ou seja, esquivou o perímetro onde estava o corpo e passou muito distante. Em seguida, vinha um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou também largo. É interessante. 35, diz, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Em outras versões diz que se encheu de íntima compaixão. Então aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando óleo e azeite, ou seja, e vinho. Em seguida colocou sobre ele o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem. Se alguma despesa tiveres que fazer a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. E ele termina a pergunta, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe disse, vai, procede tu da mesma maneira. Ou seja, quando ele pergunta assim, qual desses 3 é o próximo deste homem? Está a perguntar assim. Primeiro, quem é que caiu? Quem caiu na mão dos assaltantes? Quem eram os assaltantes? E aqui está a falar assim, que este homem passava por um lugar, descia para Jerusalém. Jerusalém era a capital que se sentia a presença de Deus na terra. Então, ele descia para Jerusalém e foi assaltado. Foi roubado tudo, espancado, lhe deixaram quase à morte. Por um triz morria. E parecia o que era a oportunidade de sobreviver, passou lá um sacerdote. Só que o sacerdote, quando viu, disse, não, eu não posso me sujar. O sacerdote é aquele que se veste com um vestuário, com uma indumentária, que por si só, sem ele abrir a boca, já exprime pureza e santidade. Porque nos detalhes da roupa de um sacerdote, você já vê lá a escrita a lei de Deus, na sua cinta e no chapéu que ele usa. Depois tem, na orla dos vestidos, também tem lá detalhes que mostram a lei e mostram o santuário. Significa que se alguém que podia fazer o bem para aquele homem que estava quase morto, seria o sacerdote. Mas o texto nos surpreende dizendo que o sacerdote, logo que viu aquilo, passou largo, desviou do caminho e foi numa outra direção.
Só que em seguida vem o levita. Quem é o levita? Na verdade, é aqueles que estavam da tribo privilegiada para fazer o serviço dentro do santuário. Ou seja, que com o tempo poderia ser possivelmente também um sacerdote ou um sumo sacerdote. Então passou ali, mas viu o homem morto, ou seja, quase morto, ferido, espancado, e também passou largo. Agora vem uma terceira personagem, um samaritano. Jesus coloca propositadamente esse nome, samaritano, que olhou para o homem e diz que estava de viagem, parou, desceu do seu animal, fez os primeiros socorros no homem, colocando óleo de oliva, mais o vinho, que era um anti-inflamatório, era esterilizante para as feridas. Para a época eram os cuidados de primeiros socorros. Não tendo muito conhecimento, então levou para alguém que tinha esse conhecimento. Antes que alguém pense que a hospedaria era uma casa como nós conhecemos hoje, onde você paga à noite, não, hospedaria aqui está a se referir a um anexo que você encontra na casa de qualquer habitante daquela época. Mas ele escolheu exatamente aquele que entendia de medicina para hospedar aquela pessoa no anexo da sua própria casa, cuidar dele e ele pagar todas as despesas. E deixou uma recomendação. Olha, se tiveres que gastar a mais do que eu te dei, pode gastar. Que quando eu voltar, eu vou te reembolsar a diferença do que você gastou a mais. É interessante, não é? Mas é o seguinte, este homem, doutor da lei, perguntou para Jesus assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu vou te perguntar a ti que está nos assistindo neste momento pela internet. O que um ser humano faz para herdar a vida eterna? O engraçado é que não pode fazer nada. Por isso é que Deus pega o advogado, o doutor da lei, e lhe lança no chão. Você pergunta, não, em que momento está escrito que ele foi lançado no chão? A parábola lança esse advogado no chão. Ele coloca o advogado no momento de assalto, no momento em que vem o inimigo das almas, rouba, espanca e o deixa quase morto. Ou seja, à mercê do seu destino, que seria a morte. Mas aí aparecem pessoas que poderiam se identificar com ele, mas passam largo, como aconteceu com muitos, não é? Que você está sendo assaltado, você está sendo esbofeteado na rua por um desconhecido, e as pessoas passam mesmo assim insensivelmente, indiferente. E alguns até vão filmar, fazer fotografia só para atrair like nas redes sociais. Mas ninguém se importa para interferir no sentido de poder te ajudar a acudir, ou mesmo até ligar para os primeiros socorros, ou para a polícia, para poder intervir nesse episódio triste que está ocorrendo. Não é mesmo? Mas é que passa o sacerdote, depois passa o levita. Todos eles fazem parte de uma religião. O sacerdote é líder. Seria a pessoa que poderia expressar maior misericórdia para quem está a precisar. Mas passou largo. Passa o levita, que também deveria fazer isso porque ele presta serviço ao templo, mas também passou largo. O samaritano quem é? É aquele que era desprezado pelos próprios judeus, como pessoas que já não viviam segundo a vontade de Deus. Até os próprios judeus passavam largo, não passavam em Samaria para atingir a outra esfera. Eles preferiam ir dar volta na outra margem, porque eles entendiam que o território samaritano estava contaminado pelo pecado. E quem ali passasse seria contaminado, seria impuro e não podia entrar em Jerusalém. E Jesus, coloca o samaritano como alguém que aparece e sem se importar com a identidade deste homem que estava deitado, e o socorre. O que é que Jesus estava a tentar falar? Advogado, doutor da lei, saiba de uma coisa, ninguém pode fazer nada para ser salvo. O esforço não é, na verdade, de quem está deitado no chão. Porque poderíamos perguntar àquele que foi assaltado, que esforço fez para ele ser socorrido? Será que ele ligou para alguém que, olha, eu fui assaltado, estou quase morto, venha me socorrer? E o samaritano atendeu o telefone e foi lá? Não. Por que Jesus colocou que ele estava quase morto? Ou seja, inconsciente. E a pessoa que lhe salvou não precisou saber da sua identidade, mas da sua condição. É que nós, para herdarmos a vida eterna, não fizemos nenhum esforço, porque isso é de graça. O que nós
temos que fazer é reconhecer quem veio para nos socorrer. Quem está no chão quase morto é todo aquele que nasceu no pecado e vive no pecado. É todo aquele que, de algum momento, rejeita a graça de Deus e a oportunidade de Deus. Mas Deus está ali como nosso próximo para nos salvar. Está ali para nos socorrer, atar as nossas feridas, regenerar as nossas feridas, o nosso sangramento, para nos tornar novas pessoas. E Ele nos coloca no lugar onde podemos cuidar um do outro, que é a igreja de Deus, que é a hospedaria de Deus, que é o lugar onde, na verdade, é tipificado como um hospital, para que possamos ser restaurados, reformados e novos. Então, meu querido amigo, fique atento. Eu volto até a perguntar, quem é o teu próximo? Não é o judeu, não é o romano, não é o grego, não é o samaritano. É que o teu próximo não tem identidade, não tem rosto, tem necessidade. Então, antes de você estar a procurar desgraça para fotografar e publicar, ajude o teu próximo, faça a tua diferença. Faça como aqueles motoqueiros fizeram. Se identificaram com o colega, e eu pergunto, você se identifica com a morte de Cristo na cruz? Será que para ti Cristo é um próximo para ti? Será que você aceitaria que aquela morte na cruz não foi por acaso, mas foi para te dar uma vida e uma vida em abundância? Ele diz que eu vim para que vocês tenham vida. Não uma vida insignificante, não uma vida materialista, mas uma vida espiritual, uma vida com abundância. Então, se você quiser ajudar alguém, não olha o rosto, não procura identidade, não procura histórico, se identifica com a pessoa pela necessidade. Muito contrário ao que os motoqueiros fizeram, que disseram que não, ele é nosso colega. Nós não precisamos de colega para ajudar. Nós não precisamos de ser amigo ou familiar para ajudar. Nós só precisamos que seja alguém que esteja precisando do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa atenção. E essa pessoa que fez isso, porque suspendeu a sua glória e desceu aqui na terra para nos alcançar, é Jesus Cristo. Por quê? Será que nós temos algum atributo para lhe obrigar a sair do céu para vir aqui nos ajudar? Não. Ele viu que nós estávamos condenados à morte, Satanás nos assaltou e roubou tudo o que tínhamos no Éden. E hoje estamos quase mortos, mas ele veio, se importou conosco, nos encontrou estendidos no chão, sem nenhum esforço para poder sobreviver e nos resgatou dali. Para quê? Para que tivéssemos uma outra oportunidade de viver com ele na terra celestial. Esse é o convite de hoje. Deus nos chama como nosso próximo, como aquele que quer nos salvar. E, acima de tudo, você não faz nada para herdar. Pelo contrário, você só precisa aceitar, porque alguém já fez tudo, alguém já pagou o preço, alguém já deixou o seu habitat, o seu ambiente celestial e desceu aqui na terra exatamente para te resgatar. Você que foi assaltado, você que foi roubado, você que foi espancado. Meu amigo, para de resistir ao convite do Espírito Santo. A Bíblia fala assim, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Deus quer te salvar, mas não pode fazer isso forçando você. Você só precisa reconhecer que estás deitado no chão, porque o inimigo, o mundo, as corrupções morais do mundo te espancaram e rasgaram a tua roupa até te deixar quase morto. E está a aparecer alguém que se identifica com a tua dor, que se identifica com o teu sofrimento, que se identifica com o teu estado de moribundo e quer te resgatar. Não porque você faz parte de família, não porque você, na verdade, fez alguma coisa para merecer. O que Jesus estava a falar com essa parábola é que, Senhor doutor da lei, você não faz nada para herdar a vida eterna. Todos vocês foram assaltados por Satanás e perderam sua identidade no Éden. O que eu estou aqui é para vos resgatar. Que Deus vos possa abençoar e reflita nessa mensagem. Pois que temos mais. Então nos acompanha, mete um gosto e comenta ali como você se identifica com Jesus Cristo. Amém?